Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à 13ª aula do curso de cosméticos da EPEC. Me chamo Victor e hoje vou estar apresentando a vocês um pouco sobre o perfume. Nossa aula ela vai ser dividida em alguns tópicos. A gente vai começar pela história do perfume, de onde surgiu, o que levou alguns povos a utilizar. Iremos passar também pelos componentes do perfume e suas formas de extração e de produção, e terminaremos com uma breve análise de mercado. Então, a princípio, iremos ver aqui um pouco da história do perfume, que remonta desde muito tempo antes de Cristo, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, ali pelo povo egípcio. Foi documentado por arqueólogos e historiadores em que eles foram os primeiros povos a utilizar essências aromáticas, vindo ali de algumas plantas, de alguns componentes também, como por exemplo especiarias, certo? Naquela época havia uma grande importância dos perfumes, não só dos perfumes, mas de todos os componentes aromáticos. Acreditavam-se que eles eram usados como forma de rituais, de oferendas, em diversas situações do cotidiano do povo egípcio, mas que também foi se desenvolvendo, né? Novamente, eram usados em rituais, algumas oferendas também eram usados como forma estética, também delimitavam uma certa hierarquia, já que o povo nobre tinha acesso a uma vastidão ainda maior de cosméticos de forma geral, e o perfume ele era um desses itens que o povo mais nobre, a sociedade ali mais nobre, utilizava como forma de delimitar espaços sociais entre a plebe e uma hierarquia mais alta, certo? Além da parte de ritual, de hierarquia, perfume também é considerado como uma forma de arte, assim como as outras. Mas mais importante do que o perfume é a botânica, que ela é o pilar da perfumaria. E a botânica também já tem estudos mostrando que haviam já alguns conhecimentos vindos desde a antiguidade, passando por diversos povos, mas Teófrasto é um dos considerados mais relevantes ao estudo da botânica. Dizem que seus documentos voltam ali por volta, tendem a ser relacionados ali por volta de 320 a.C., marcando ali já alguns pontos de relevância para os povos seguintes. Vimos aqui uma breve história do perfume, mas além da história, o perfume também é composto por alguns fatores. Mas vale notar que existe uma relevância entre a diferença de aroma e de fragrância. Aroma são aquelas misturas de matérias-primas que ativam ou então aguçam nosso olfato e nosso paladar. Basicamente são esses dois sentidos, enquanto fragrâncias não ativa nosso paladar, mas somente o olfato, ou então tende a ativar muito mais o olfato. Então, nesse caso, aromas são mais ligados a comidas, certo? Enquanto fragrâncias são mais ligados a óleos. Aqui a gente tem uma pirâmide olfativa. Cada fragrância ou então cada perfume vai ter uma pirâmide única, ou então tende a ter uma pirâmide única. Essa pirâmide é composta por 3 notas: as notas de topo ou de cabeça, as notas do corpo, ou então a do meio, e as notas de base, ou então de fundo. Vale um adendo que todas as notas elas têm uma relevância muito importante para o que o perfume quer passar. Então as notas de topo são justamente aquelas que sentimos logo após a borrifada.
normalmente são as que duram menos, certo? Enquanto as notas do meio são aquelas intermediárias, como o próprio nome diz. Elas duram mais do que as notas de topo, trazem normalmente algumas fragrâncias que apresentam uma similaridade tanto com as notas de topo quanto as notas de base, sendo um bom alicerce ali para a transição, mas não duram tanto quanto as notas de base, que são as que duram mais tempo. Dependendo do perfume, da concentração de essências, podem durar por volta de horas, ok? Aqui a gente pode partir para os componentes do perfume. Normalmente são utilizados solventes alcoólicos como forma de trazer a base e permitir uma mistura melhor entre as essências, entre os óleos essenciais, que logo mais eu vou mencionar. Fixadores também são outros componentes que são bem importantes. Alguns não consideram de tão importância, dando mais visão ali para o desempenho do óleo, mas fixadores são muito relevantes, principalmente quando passamos a analisar perfumes de baixa concentração dos óleos essenciais, que são basicamente o que traz a fragrância para o perfume. Então, óleos essenciais são justamente a fonte da fragrância. Eles podem ser misturados, então um único perfume pode ter mais do que 2, 3, até mais tipos de óleos essenciais. Existem algumas características de fragrância, certo? Então a gente tem algumas fragrâncias mais aromáticas, florais, cítricas, frutadas. A gente também tem amadeiradas, especiarias, orientais e gourmands, certo? Cada fragrância apresenta um certo grau de obtenção, então isso pode encarecer o perfume, e normalmente esse grau de custo está atrelado à dificuldade de obtenção. Quanto mais difícil for a extração do óleo essencial, mais caro tende a ser o perfume no produto final. Então, quando falamos de perfumes de nicho, que são perfumes mais caros, mais seletos, que não são tão conhecidos pelo público, normalmente há óleos essenciais mais difíceis de serem extraídos e isso encarece o produto. Seguindo os componentes, temos aqui os solventes, que são eles os principais responsáveis por diluir os óleos essenciais, principalmente em outros componentes como a água, que visa ali trazer um equilíbrio de concentração entre concentração de óleos e custo, certo? Mas vale um adendo que normalmente solventes e fixadores eles não podem afetar o desempenho dos óleos essenciais. Normalmente eles trazem ali alguns agregados como efeitos visuais e minimamente de odor. Por mais que algumas empresas não digam exatamente quais componentes elas estão usando nos seus perfumes, acredita-se que de uns anos até hoje o número crescente da utilização do dipropileno glicol e do álcool etílico vem justamente crescendo por conta do custo desses dois e da facilidade de acesso, né? Então, são eles os solventes mais utilizados quando falamos na perfumaria. Chegamos então ao terceiro componente principal, que são fixadores. Novamente, eles são, como o próprio nome diz, usados para melhorar o desempenho de óleos essenciais. Então, são utilizados componentes muitas vezes orgânicos ou então sintéticos para trazer um desempenho de duração melhor para os óleos essenciais,
dependendo da concentração deles nos perfumes. Então, como eu disse, alguns são naturais e outros são sintéticos. De naturais temos benjoá, mirra, ládano e alguns balsamos. Enquanto de sintéticos temos benzoatos, acetofenonas, benzofenonas e almiscars. Aqui um exemplo dos mais utilizados de fixadores. Então a gente tem o benjoá, que é um dos componentes naturais mais usados, e o benzoato de amila, que também é muito utilizado na indústria de perfumaria. Vale um adendo também que fixadores normalmente são utilizados em uma concentração bem baixa, certo? Porque muitos óleos já apresentam ali um desempenho agradável no quesito de fixação, então eles só são mais utilizados em situações mais específicas, mas nada impede de que perfumes comerciais com uma concentração um pouco mais alta de óleo essencial tenham fixadores. Eles só não podem afetar, assim como o solvente, a fragrância de forma geral e também a coloração. Chegamos então à parte de produção de um perfume, que de certa forma ela não é muito complexa, até porque falamos aqui de uma mistura de óleos essenciais e de outros componentes, então não há uma reação química por trás, apenas processos físicos de mistura. Então, a princípio temos o recebimento de matéria-prima, tratamento para os ingredientes do perfume, e esse tratamento depende muito da empresa ou então da forma com que a matéria-prima é recebida, certo? Temos extração de óleos essenciais, mistura, maceração e filtração e, por fim, o envase e a logística de envio de produto. Então, vamos começar pelo recebimento da matéria e o tratamento. Então, a princípio desse fluxograma nós temos o recebimento da matéria-prima e análise. Então, dependendo da empresa, a matéria-prima passa por alguns tratamentos e algumas análises internas, seguindo algum padrão, certo, de estipulação ali de qualidade. Depois temos a parte de extração do óleo essencial, e aqui temos algumas formas de extração de óleo essencial. Dependendo da matéria-prima, uma extração funciona melhor do que a outra, ou então nem sequer funciona. Vamos passar aqui por alguns tipos de extração de óleo essencial, começando pela hidrodestilação, que era um dos processos mais tradicionais da extração de óleos essenciais de matéria-prima, apresenta um baixo custo, uma boa eficiência e é normalmente utilizados derivados de frutas e plantas. É utilizado também por conta do baixo tempo de extração e não há necessidade de desidratação de material ou então qualquer outro ponto que seja. Normalmente é utilizado um cleavage, que é um balão de fundo redondo, junto com uma manta de aquecimento e um condensador. Seguimos aqui então para a parte de hidrodestilação, mas há um exemplo. Gente, agora eu vou explicar para vocês o aparelho de cleavage ou hidrodestilação. Então, se vocês puderem ver aqui, a nossa cameraman vai chegar um pouquinho mais perto aqui, a gente tem a camomila, tá certo? Ela ferve e eu deixo ela, espera um pouquinho, para que ela possa dar uma esfriadinha. Eu não posso deixar ferver muito tempo, então eu vou controlando a temperatura. O que vai fazendo? Ela ferve, tá certo? Sobe o vapor por aqui, tá? Aqui ele condensa, né? Esse aqui é como se fosse um condensador, a gente chama condensador de dedinho, a gente brinca aqui, tá certo?
mas entra água fria e sai água fria do outro lado. Isso aqui serve para resfriar todo esse conteúdo. E aí cai a água e aqui fica o óleo. Isso aqui a gente já fez, eu só coloquei aqui mais para vocês entenderem. A gente já destilou, agora a gente até já deixou paradinho. O que vocês têm aqui? O óleo de camomila, ele é azul, tá certo? É o azuleno. Então, para vocês verem, ele caiu, tem um rendimento baixinho, né? Mas essa quantidade aqui é só para vocês verem como é que ficaria. Então, você tem o aquecimento, o vapor, sobe o óleo e o vapor de água. Aí ele condensa, cai. A água é mais densa, ela fica embaixo. O óleo, ele se separa, né? Então, ele fica em cima e a água embaixo. O excesso de água retorna para o sistema, tá certo? Então, você não precisa retroalimentar de água. Ele mesmo já se retroalimenta, tá bom? Então, o aparelho de Clevenger ou hidrodestilação. Evapora a vapor d'água e óleo volátil, condensa, cai. A água fica embaixo, óleo fica em cima. O excesso volta para o sistema, tá bom? Existe um outro sistema que é o de vapor d'água, né? Mas aí eu teria que ter aqui um balão com duas bocas, onde eu teria só a droga aqui sem a água. E aí a fonte de vapor seria externa, ela passaria e aí o mecanismo é igual, tá certo? Passaria, levantaria o óleo e o vapor, eles condensam e aí cai, e separa, tá? No caso de Clevenger, o próprio sistema joga a água aqui para dentro. Então, eu não preciso de retroalimentação. No caso de vapor d'água, como o vapor é constante, eu tenho sempre que tomar cuidado para isso aqui não ir para o lado do destilador, não subir muito. Então, eu tenho que ficar sempre controlando o excesso de água que eu tenho, tá? Terminou, eu desligo, tá certo? Como eu fiz aqui, né, antes de vocês. Espero fazer a evaporação e a separação do óleo volátil, né, no caso, do resto da água, tá certo? Então, até a próxima. Seguindo as formas de extração de óleo essencial, temos a destilação por arraste a vapor. É uma forma muito similar ao processo anterior, diferenciando basicamente a forma na qual a água entra em contato com a matéria a ser extraída. No caso anterior, tínhamos uma extração com a água em forma líquida, aqui não, aqui já é em forma de vapor, uma forma gasosa. Também apresenta um baixo custo e uma boa eficiência, mas ao contrário do processo de hidrodestilação, arraste a vapor já é mais utilizado quando falamos em escala industrial. Não são todas as indústrias, mas são mais indústrias utilizando esse tipo de destilação do que a destilação anterior. Olá, eu sou o professor Gui Barcelos e hoje vou explicar como funciona um aparelho de destilação por arrasto de vapor. Neste aparelho, a água é aquecida neste balão de fundo redondo, é conduzida por este tubo de vidro até a dorna, que é esta vidraria. A dorna contém 125 gramas de material biológico, neste caso, de casca de laranja. O vapor vai fazer um arraste, ele vai puxar as moléculas de limoneno e vai conduzi-lo, e será conduzido pela cabeça de Claisen. Nesta cabeça de Claisen, uma parte serve para o escape do excesso de pressão, para que não se torne uma bomba, e uma outra parte vai ser conduzida pelo destilador de Liebig. Neste destilador de Liebig, o vapor vai liquefazer-se, ou seja, vai condensar e gotejar com o limoneno, que é o óleo vegetal da laranja e de vários outros frutos cítricos, dentro dessa vidraria que nós chamamos de kitasato. Basicamente, um recipiente coletor para este material que nós estamos extraindo. O que nós podemos ver aqui é um experimento criado na Idade Média por Avicena, aperfeiçoado ao longo dos séculos. Este aparelho, este destilador de destilação indireta foi construído, foi criado no século XIX e até hoje é utilizado amplamente na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos e para demonstrações de biologia, para a gente compreender que alguns vegetais são capazes de produzir óleos essenciais
que tem a função básica de inibir herbívoros que devoram os vegetais. Então, neste caso aqui, nós vemos um fenômeno físico para extrair uma substância química, ou seja, a água é aquecida neste balão, conduzida por este tubo de vidro até a dorna, ela então arrasta o limoneno, que é levado para, em forma de vapor, né, o vapor, que são moléculas de água muito agitadas, vai condensar dentro do tubo do condensador, que chama de condensador de Liebig, e então gotejar aqui no final. O limoneno tem várias propriedades que podem ser tanto aplicadas na indústria quanto na farmácia. É um aparelho de destilação indireta, que pode ser utilizado no laboratório e que nós já utilizamos no Clube de Ciências do CCMAR e que utilizaremos também no laboratório do outro porto. Uma destilação por arrasto de vapor indireto. Seguindo então, temos a prensagem, sendo esse o processo mais barato e mais simples em relação a todos os outros que serão mostrados. Prensagem nada mais é do que uma forma mais bruta de extrair óleo essencial. Uma prensagem ela pode ser de forma contínua, utilizando ali um parafuso infinito, ou então de forma descontínua, utilizando ali algumas prensas, muitas vezes hidráulicas. Em relação aos métodos anteriores, a prensagem tem um gasto energético mais alto e normalmente o óleo essencial ele sai junto com impurezas, muitas vezes fibras, cascas, dependendo da matéria-prima. E por conta disso ele precisa de um tratamento posterior. Aqui a gente vê um exemplo de prensagem. Aqui temos o nosso quarto método, que é o método de enfleurage. Enfleurage já foi utilizado muito mais antigamente, mas quando analisamos ali em larga escala a necessidade de uma produção em um volume muito maior, enfleurage acaba por ter algumas barreiras difíceis de serem ultrapassadas no quesito de custo. Enfleurage basicamente utiliza gorduras como forma de extração do óleo essencial. Essas gorduras podem ou não ser tratadas a posteriori, deixando o óleo de forma líquida ou então de forma sólida. Essa gordura de forma sólida depois pode ser ajustada tanto de forma química quanto física, com a produção de meios de velas aromáticas, por exemplo.
é nada mais do que um método usado para extração de forma de matérias-primas de flores, principalmente pétalas ali de jasmim, rosas e outras aromáticas mais populares, mas principalmente pétalas. Um dos pontos que fez com que a enfloragem não fosse tão utilizada hoje em dia é o período do qual ela precisa para extrair o óleo essencial. Dependendo da quantidade de gordura de pétalas e outros fatores, pode alcançar até 72 horas após o início do processo. E isso em larga escala deixa o processo muito mais custoso. Então, a enfloragem hoje é mais utilizado na produção artesanal ou então na produção de velas, incensos aromáticos. Aqui temos outro processo de extração, que é a extração por solvente. Também é utilizado ali alguns solventes, principalmente orgânicos, e um processo muito similar ao que é encontrado na hidrodestilação, mas precisa de alguns pontos de atenção. O principal deles é a temperatura. Por estarmos falando de materiais orgânicos, solventes orgânicos, a temperatura pode degradar não só o óleo, mas também de alguma forma o solvente. Então é preciso uma atenção maior à temperatura, ao controle de temperatura. Além do mais, por se tratar de um solvente orgânico, o óleo essencial ele acaba por ser extraído com impureza. Então, após a extração do óleo, ele precisa ser tratado e separado de qualquer tipo de solvente ou então outro contaminante que estava na amostra ou então no processo em si. E isso é mais custoso em relação a algumas outras formas de extração, por mais que seja tão eficiente em relação, por exemplo, à prensagem ou então à hidrodestilação. E aqui mais um exemplo. O material utilizado é a soja, cerca de 250 ml de hexano, balão de 500 ml, manta de aquecimento, o Soxhlet, um condensador Allen e um liquidificador. A soja foi adicionada em um liquidificador e batida para aumentar a área de contato com o solvente. Deste material, eu pesei cerca de 10 gramas. E transferi para um cartucho de papel que eu preparei. Esse cartucho ele foi grampeado e deve ter um tamanho adequado para entrar na cavidade do Soxhlet. E montei o aparato de extração. A manta, o balão com o solvente dentro, o Soxhlet e o condensador. Acoplei as mangueiras e iniciei o aquecimento. O hexano entra em ebulição a 68 graus centígrados.
condensa e pinga sobre a soja ainda quente e extrai os compostos apolares. A cor amarela vem dos flavonoides presentes em pequenas quantidades na soja. Ao lado do tubo maior sobe um sifão, e conforme o nível do solvente vai subindo, vai atingindo o topo do sifão. Quando o líquido faz a curva, ele é drenado completamente para o balão. Agora inicia outro ciclo e pinga mais hexano não saturado do óleo de soja sobre as sementes. Deixei a extração ocorrer por 5 ciclos, mais ou menos 45 minutos. Por isso, essa extração é chamada de extração contínua. Não é necessário adicionar mais solvente para que ocorra a extração dos compostos. Ele é renovado pela ebulição e condensação do material sobre a amostra. Após esses 5 ciclos, removi o aquecimento e desmontei a vidraria. Evaporei o solvente no evaporador rotatório, um sistema pré-montado para evaporação de solventes. Presente em muitos laboratórios de química orgânica. Ao final da evaporação, pesei o óleo obtido. A massa foi de 2,0 gramas, que coincide com o teor de 20% que encontramos na literatura. Por fim, chegamos à forma de extração mais utilizada atualmente, que é a extração por dióxido de carbono supercrítico. Não é a forma de extração mais barata, mas ainda assim apresenta um baixo custo em relação a outras formas. Apresenta também a possibilidade de um grande volume de extração por batelada e também uma alta seletividade, além de ser livre de qualquer tipo de solvente, principalmente solvente orgânico. Dependendo, inclusive, da matéria-prima, podem haver a necessidade de um ou mais formas de extratores ou então condensadores. Step number 1. The extraction chamber is filled with ground cannabis/hemp, also known as trim. Step number 2. The pump forces pressurized carbon dioxide at the optimal temperature and in the liquid supercritical state into the extractor chamber. Step number 3. The supercritical carbon dioxide acts as a solvent with the cannabis,
dissolving the cannabinoid compounds it contains. Step number 4. The supercritical CO2 carries the cannabis oil particles past a pressure release valve into a separator. Step number 5. In the separator, the pressure is lower and the carbon dioxide separates from the cannabis oil. Step number 6. The carbon dioxide gas rises out of the oil and is routed back to the CO2 tank to be used again in a closed-loop system. Step number 7. The cannabis oil, waxes, and resins descend in the separator where they are captured in a collection vessel. Step number 8. The resulting substance is processed further into various products, free of any solvents. There are a variety of reasons that using supercritical CO2 extraction process will benefit an extraction business. Após a extração dos óleos essenciais, podemos seguir então o processo de produção de um perfume. Então seguimos para a mistura dos ingredientes. São utilizados normalmente misturadores de colônia que têm justamente esse objetivo: misturar o óleo, o solvente e às vezes o fixador. São utilizados aí injetores e algumas pás com rotores, ligados a rotores, para que o processo de mistura ocorra de forma muito mais homogênea, certo? Dependendo do perfume, da classificação do perfume, na realidade, temos aqui algumas porcentagens de concentração de óleos essenciais no produto final. Então, os mais comuns que conseguimos encontrar no mercado são Eau de Parfum e Eau de Toilette. Então, chegamos a um range de proporção de óleos essenciais que vai de 5 a 20%, mas eles não se limitam a essa concentração, essa porcentagem, podendo então chegar até 30%, ou então sair ali de 1% de concentração de óleos essenciais. Vale novamente lembrar que, dependendo da concentração do óleo essencial, isso afeta o valor final do produto. Claro que perfumes com a maior concentração de óleo essencial tendem a ser muito mais caros, ou então mais caros, do que perfumes com a concentração mais baixa, como por exemplo colônias, que está ali na proporção de 4 a 2%. Então, seguindo, temos o processo de maceração e filtração. No caso da perfumaria, maceração é mais o período de descanso da mistura do perfume. Esse descanso tem como objetivo fazer com que todos os componentes sejam absorvidos pelo solvente e a mistura fique mais agradável, principalmente eliminando ali alguns odores. No caso de alguns solventes de alcoólicos, como por exemplo o álcool etílico, que tem um certo odor, e esse odor ele tende a desagradar quando ele passa para o perfume final. Então o processo de maceração é justamente para tratar não só esses odores, como o desempenho do perfume. Esse tempo de repouso, o tempo de maceração, ele pode variar, mas ele varia principalmente por conta do volume e dos óleos essenciais. Normalmente é realizado como forma de ciclo, e esses ciclos eles podem acontecer ali a céu aberto, ou então mais enclausurados, sem o contato ali de raios UV. Por fim, temos a parte de envase e envio de produto. A parte de envase ela é de certa forma relevante também, porque o recipiente no qual o perfume vai ser armazenado, ele precisa seguir alguns pontos de interesse da empresa por trás, como por exemplo, o tipo, a cor do recipiente, se essa cor afeta ou não o produto, a parte visual do perfume, a parte de rótulos e também
se esse invase ali ele vai trazer mais pontos a serem agregados para o perfume final. Então, temos aqui a parte de fiscalização. No Brasil, quem fiscaliza é a Anvisa, é o nosso órgão responsável pela fiscalização não só dos perfumes, mas também de outros produtos e processos. Alguns processos, principalmente de cosméticos e de perfume, eles precisam seguir algumas normas já pré-estabelecidas pela Anvisa, não só de segurança, mas também como qualidade de produto. Aqui a gente tem algumas normas, então RDCs, mas também outros tipos de normas. Aqui eu tentei colocar a vocês, tentei exemplificar 3 normas que a Anvisa submete às empresas. Então, a RDC 528 do ano de 2021, ele menciona que dispõe de uma lista de substâncias de ação conservante que são permitidas para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A RDC 529 também dispõe de uma lista, mas de substâncias que não são permitidas para as mesmas classes de produtos. E a RDC 530 dispõe de uma lista de substâncias de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que não devem exceder algumas restrições. Essas restrições normalmente são baseadas na concentração. E vale lembrar que todas essas concentrações e quantidades precisam estar rotuladas no produto. Além disso, o que precisa para uma empresa funcionar no ramo de cosmético e de perfumaria? Aqui são algumas licenças, tá? São as principais, mas a empresa ela não se baseia apenas nessa. A lista de licenças ela pode ser muito maior dependendo do tamanho da empresa. Aqui a gente tem autorizações de funcionamento, que é um alvará emitido ali pela Anvisa, além de licenças sanitárias, que também pode ser emitido pela Anvisa, e o registro de produtos, tá? Então, produtos de grau 1, que é de uso básico, são notificados, enquanto produtos de grau 2, que tem um uso mais específico, precisam ser registrados. No caso de perfumes, temos ali um grau 1. Por fim, chegamos então ao mercado de perfume. Vale lembrar que o Brasil ele é um dos maiores consumidores de perfumes da América Latina, que dependendo da região do Brasil, o uso de perfume, o consumo de perfume pode chegar ou então ultrapassar os 90% da população, mas isso não retrata que ele é o maior consumidor mundial de perfume. Ele ainda fica atrás de mercados como Estados Unidos e alguns mercados europeus. No caso do mercado estadunidense, foi ultrapassada a margem de 16 bilhões de reais anualmente voltados tanto a perfume quanto a cosméticos. No caso do Brasil, temos 2 grandes empresas que abocanham a maior parte do mercado perfumarista, que é a Natura e o Boticário. No Ceará, em específico, temos 3 empresas também que voltadas não só ao ramo de perfume, mas de cosméticos em geral. A gente tem a a Biomática e a Gessev. Vale lembrar que no caso das 3, eles não apresentam uma marca
própria. Algumas dessas aqui, elas permitem que pessoas ou então outras empresas utilizem dos equipamentos e da mão de obra para produzir sua própria linha de cosméticos e de perfume. Então elas atuam como uma terceirizada, entre aspas, da produção do cosmético, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos logo mais.